Bom, galera, agora a gente vai começar a falar da diferença de substância pura para mistura. Pessoal, fique ligado que uma substância pura ela vai possuir propriedades físicas e químicas constantes, como, por exemplo, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, assuntos abordados na aula anterior. Uma parada que eu preciso falar para você é que eu coloquei aqui alguns sistemas para poder te mostrar isso. Mas antes da gente poder prosseguir, a mistura ela não vai possuir essas propriedades físicas e químicas constantes. Por quê? Porque eu tenho mais de um tipo de substância ali dentro do meu sistema analisado. Então a parada toda é, no primeiro sistema eu tenho uma mistura. E por qual motivo? Porque aqui nós temos três substâncias diferentes. Eu tenho a substância água, eu tenho a substância H2 e eu tenho a substância O2. Show de bola? Então, esse sistema a gente classifica como mistura. Esse sistema de número 2 já é uma substância pura. Por qual motivo? Porque aqui nós temos apenas um tipo de substância, que é a água. Show de bola? Toma cuidado para não confundir o que eu estou explicando com o bloco anterior de substância simples com substância composta, tá? No que a gente está analisando aqui, a gente está analisando dentro do sistema quais são as fórmulas que nós temos. Então aqui nós temos apenas uma fórmula. Então isso daqui é uma substância pura. Show de bola? A de baixo nós temos o quê? No sistema 3, nós temos uma mistura. Por qual motivo? Porque nós temos uma substância que é o H2 e outra substância que é o O2. Então aqui nós temos uma mistura. E no sistema de número 4, mais uma vez, a gente tem uma substância pura, porque nós temos o quê? Apenas uma formulação. Então, toma cuidado para você não achar assim, Marcelo, uma substância pura ela tem que ser sempre contendo uma substância simples. Toma cuidado que são ideias diferentes, show de bola? Então, espero que tenha ficado bem claro para você. Eu coloquei algumas legendas aqui e agora a gente vai para mais um tópico aí da nossa aula, que é discutindo essa questão das misturas, gráficos de aquecimento e tal. Eu vou apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Bom, galera, então anteriormente nós falamos que uma substância pura ela vai apresentar características como propriedades físicas e químicas o quê? Constantes. A gente vai utilizar uma dessas propriedades, como por exemplo o ponto de fusão e o ponto de ebulição, aplicado a uma substância pura através de um tópico especial. Então a gente tem aqui o tópico do gráfico de aquecimento e vocês vão entender como que é o comportamento de uma substância pura e como nós químicos podemos utilizar esse tipo de conhecimento para fazer um teste lá no laboratório e falar, isso daqui que eu estou vendo é uma substância pura e não uma mistura. Então presta muita atenção. Você vai pegar uma substância, por exemplo, no estado sólido, e aí vamos colocar a água, tá? Vamos supor que você pegou a água, e quando eu digo água como substância pura, eu queria que você entendesse como água destilada. Isso é importante aí para as nossas aulas. Por quê? Porque a água da torneira, ela não é uma substância pura, é uma mistura. Mas já a gente vê isso. Então você vai pegar água destilada no estado sólido. Então vamos imaginar que a gente vai começar aqui mais ou menos em menos 13, tá? Então eu estou colocando que aqui é menos 13 graus Celsius. E aí o que você vai fazer? Você vai começar o seu experimento por aqui, e aí você vai começar fornecendo calor para esse material no estado sólido, no caso a água. E o que você vai ter? A temperatura vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e aí vai chegar uma determinada temperatura que vocês aprenderam na aula passada, que era o ponto de fusão, que é uma temperatura onde a fusão acontece. O que você vai ter aqui no gráfico? Ao chegar na temperatura de 0 graus Celsius, o que eu vou ter? Aquela temperatura ela vai se manter constante enquanto toda a mudança de estado físico ocorre. Naturalmente, você está vendo que à medida que eu estou desenvolvendo esse gráfico, eu tenho que levar em consideração que o tempo está correndo, né? Nós ainda não conseguimos parar o tempo, mas enfim, a gente tem que o tempo está passando, cara. E aí, quando chegou nessa temperatura de 0 graus Celsius, você vai ter a fusão acontecendo. Então, por exemplo, aqui eu tenho o estado sólido, então esse trecho todo é o estado sólido. Aqui
é o estado sólido mais líquido, por quê? Porque é a fusão. O meu sólido está começando a derreter, então eu estou tendo o processo de fusão aqui. E esse tipo de conhecimento que eu estou colocando para você aqui no gráfico, isso já foi cobrado em prova, tá? E você vai ver que na folha de exercícios eu cobro isso de você, eu cobro a interpretação desse gráfico. Show de bola! Uma vez que todo o sólido já passou para o estado líquido, o que vai acontecer? A temperatura não fica mais estacionada na mesma, né, que é 0 graus Celsius. Ela volta a aumentar. Então a sua água líquida, que você está fornecendo calor, essa água está aumentando em temperatura. Então é legal que vocês acompanhem a minha explicação vendo o eixo X com o eixo Y, tá? E aí beleza, está passando o tempo e a água está aquecendo, está aumentando a temperatura. Quando você começa, no caso da água, a formar aqueles primeiras fumacinhas, né? Eu estou usando uma linguagem mais tranquila para todo mundo entender, tá? E aí quando vai formar aquela fumacinha assim, o que o químico está ligado? Opa, aqui começou a ebulição. Então preste atenção que eu estou usando o termo adequado para isso, que é ebulição. Por quê? Porque a gente está fazendo a parada em laboratório, a gente está fornecendo calor, e aí você vai ter essa temperatura ficando estacionada em um determinado ponto que você estudou na aula passada, que era o quê? O ponto de ebulição, que é a temperatura onde um material ele vai passar do estado líquido para o estado o quê? Gasoso. Então aqui eu tenho esse trecho do meu gráfico aqui, corresponde à parte líquida. Aqui, líquido mais gasoso, que é a ebulição. E aí depois que toda a água passou para o estado gasoso, se eu tivesse essa água no estado gasoso retida em algum determinado recipiente, eu poderia continuar o aquecimento e por aí iria apenas o estado gasoso. O que você observa a partir desse gráfico? Que toda substância pura, o que ela vai ter? Uma característica que é ponto de fusão constante. O que isso significa? Isso aqui tem que tocar no seu coração, que ponto de fusão constante é aquele que fica em uma temperatura só enquanto toda a transformação acontece. O que é o ponto de ebulição? Ponto de ebulição, aqui na substância pura, o que a gente vai ter? Ele também constante. Então, um químico, quando ele identifica que uma determinada amostra analisada possui ponto de fusão e ponto de ebulição constante, ele tem certeza que é uma substância pura. Mas percebam, ele precisa analisar tanto a questão da temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. O que acontece se eu tiver uma mistura? Então, se eu por acaso tiver uma determinada mistura, essa característica aqui de PF e PE não serão constantes. Agora, só uma coisa que está vindo aqui na minha cabeça, eu estou trabalhando com a temperatura de ebulição e de fusão da água, no caso, temperatura de ebulição 100 e temperatura de fusão 0, eu estou trabalhando isso pensando na pressão de uma atmosfera, tópico que a gente discutiu na última aula, tá? Que fique bem claro, porque senão vem alguém aqui e fala, mas isso é a pressão... Gente, eu estou pensando na pressão de uma atmosfera. Show de bola? Então, voltando aqui ao que eu estava falando, se eu tiver uma mistura, o que vai acontecer? Essa característica nesse ponto e aqui também não serão constantes. Serão o quê? Variáveis. Então, enquanto a mudança vai acontecer, então preste atenção. Você que está anotando no caderno, eu sei que tem uma galera que gosta de tirar print da tela, né? Deixa eu sair daqui da frente para vocês tirarem um print aí de vocês, tá? Então, esse gráfico de aquecimento é para uma substância pura. Não esquece de anotar, tá? Como que seria de uma mistura? Então, de uma mistura, o PF não é variável, não é constante, desculpa, e o ponto de ebulição também não é constante, ó. É o que eu vou alterar aqui para vocês verem. Quer ver, ó? Deixa eu alterar aqui, ó. E aí vocês já vão ajeitando aí o caderno de vocês, né? O momento do print, ó. Se eu tivesse uma mistura, tá vendo que
tanto na fusão quanto na ebulição, ó, eu vou ter uma variaçãozinha de temperatura. Essa variação que vocês estão vendo aqui indica, lógico, né? Isso aqui todo mundo entende que é variável, mas isso para o químico ele soa como, poxa, se no momento de mudança de sólido para líquido, enquanto a mudança acontecia, eu tenho uma alteração da temperatura, né? A temperatura vai variando no momento da transformação. Não é uma substância pura, é uma mistura. Então isso daí é um indicativo, isso é algo para o químico que faz sentido para ele no seu trabalho de análise. E aí eu quero que você, que está assistindo a minha aula, eu quero que isso faça muito sentido para você. Quando você está fazendo uma análise desse gráfico, é para você olhar e falar assim, olha, se substância pura tem ponto de fusão e ponto de ebulição constante, se apresentou variação de temperatura enquanto eu tinha a fusão e enquanto eu tinha a ebulição, eu tenho o quê? Uma mistura. Show de bola? Então, tanto o PF quanto o PE, eles são variáveis. Qual é a sua função? Lembrar dessa característica aqui que diferencia uma substância pura de uma mistura. Uma dica que eu tenho que dar para você é que, assim, aqui no eixo Y, aqui, eu coloquei temperatura, né, valores de temperaturas, mas eu estou inventando aqui uma mistura hipotética, show de bola? Então, não sei qual é a temperatura, mas você precisa estar ligado nesses dois pontos aqui. Bom, galera, agora a gente vai analisar o caso da mistura eutética e mistura azeotrópica, que é um caso especial dentro das misturas. E por que a gente está trazendo esse conteúdo para você? É legal que você saiba que para um químico é de importância absurda você ter o ponto de fusão e o ponto de ebulição do material que você está analisando. Por quê? Porque essas misturas que eu vou mostrar para você agora, ela pode trazer alguma pegadinha aí para o trabalho do químico. E primeiro a gente vai ver o que é uma mistura azeotrópica. Primeiro tópico, é uma mistura? Sim, eu vou ter mais de uma substância. Porém, ela vai apresentar um comportamento especial ou no ponto de fusão ou no ponto de ebulição. E a eutética é a mesma coisa. O que eu quero que você saiba é que geralmente os alunos eles confundem mistura azeotrópica com a eutética com relação a essa característica peculiar. Vamos lá. A gente vai começar a aquecer um sólido que é classificado como mistura azeotrópica. E eu vou aquecendo esse sólido. E aí chega um determinado momento em que a fusão começa a acontecer. Essa fusão acontece apresentando variação o quê? No ponto de fusão. Até aqui está dentro do esperado. Então eu vou ter a fusão acontecendo com a variação. Então o PF é variável. E aí você pega e vai aquecendo o líquido. Aí você tem o líquido, até aqui normal. Só que o ponto de ebulição ele é constante. Olha só que parada doida. Nesse tipo de mistura, o que a gente vai ter? A gente vai ter o ponto de fusão variável, igual a gente já esperava para uma mistura, só que o ponto de ebulição é constante. Então isso daqui vem ser justamente o quê? Uma característica especial da mistura azeotrópica. Cabe a você guardar aqui. Na mistura azeotrópica, o ponto de fusão é variável e o ponto de ebulição é constante. E na mistura eutética? Na mistura eutética, vem ser o quê? A inversão disso. Então, ao invés de ser a variação no ponto de fusão, vai ser no ponto de ebulição. Então, o que você vai ter? Lá nessa mistura eutética, deixa eu apagar aqui para vocês. Quem quiser tirar um print, galera, isso daqui é para a mistura o quê? Azeotrópica. Fique aí ligado, dá o print aí que eu vou apagar. Então, vamos lá. Na mistura eutética, o que a gente vai ter? A gente vai ter um ponto de fusão constante e a gente vai ter um ponto de ebulição com variação, tá? É o contrário disso aqui. Então aqui vai ser constante e aqui vai ser
variável, tá? Dica que o professor dá, o que os vestibulares já cobraram é a capacidade do aluno de observar através de um gráfico ou tabela quando é uma mistura eutética, mistura zeotrópica, quando é uma mistura comum, quando nós temos uma substância pura. Então é legal que vocês saibam que é importante identificar essas características. Na última aula eu falei para você de ponto de fusão, ponto de ebulição, falei sobre aquela tabelinha. Então, com base no que nós mencionamos na aula anterior, inclusive deixa eu até sair daqui da frente, quem quiser tirar um print, isso daqui vai ser o gráfico de aquecimento de uma mistura eutética, tá? Eu vou botar uma tabela aqui para vocês verem. Então, na última aula, eu expliquei para vocês que a gente coloca substância, ponto de fusão e ponto de ebulição. O que vocês viram no gráfico, eu posso colocar aqui a nível de temperatura. Então, por exemplo, se for uma substância pura, vamos lá, substância X, Y, Z, um exemplo. Vamos lá, se for uma substância pura, aqui você vai ter uma determinada temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição. Então, pela tabela, você identifica, eu só tenho uma temperatura para fusão, uma temperatura para ebulição. Beleza, substância pura. Agora, se você tem uma mistura, um exemplo, a minha mistura ela vai de 30 a 33 graus Celsius, tá? Eu sei que está meio ruim aqui para você entender, mas preste atenção. Se vamos supor, eu vejo que o ponto de fusão é de 30 a 33, ou seja, ocorreu com variação, eu já estou ligado que não é uma mistura, uma substância pura, é uma mistura. Aí eu vou ter o ponto de ebulição. O lance todo é o seguinte, eu queria que vocês imaginassem, por exemplo, usando como exemplo a mistura eutética. Vamos supor que um químico está fazendo análise de um material e aí ele só faz a fusão. Foi em temperatura constante. Eu vou interromper o processo porque, como a temperatura de fusão é constante, então não tem por que eu ver o ponto de ebulição. É uma substância pura. Só que não. Os cara tem que fazer o ponto de ebulição para ver se vai ser constante também. Então ele tem que constatar os dois eventos, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, o caso da mistura eutética, ele vai evidenciar para você o seguinte, o químico ele tem que fazer análise tanto do PF quanto do PE. E esse assunto ele vai estar presente lá na sua folha de exercícios. Show de bola? Então eu vou apagar o quadro enquanto isso você acompanha aí. Bom, galera, olha só. Aqui eu estou trabalhando com uma substância pura, mas a mesma explicação serviria para uma mistura também, tá? Se liga só. Peguei, eu estou usando como exemplo a água, tá, galera? Então a substância pura que eu estou utilizando agora é a água. Então eu vou pegar a água no estado sólido e vou aquecer. E você sabe que a gente está pensando aí como água destilada, tá? O que a gente mencionou lá na aula. E aí vai chegar na temperatura de 0 graus Celsius, essa água vai passar para o estado líquido, ou seja, aqui vai ocorrer a fusão. E aí eu vou pegar esse líquido, depois que todo passou aí, toda a fusão aconteceu, a temperatura volta a aumentar, lógico, o tempo vai passando, e aí você vai chegar num determinado ponto, né, que é a temperatura de 100 graus Celsius, a água vai começar a passar para o estado gasoso e essa transformação vai acontecendo, que é a ebulição. Beleza. E aí depois você passou toda a água para o estado gasoso. O que você observa aqui? Que até esse ponto aqui eu tenho o aquecimento. Daqui para baixo, o que está acontecendo com a temperatura? Eu vou reduzindo. Então aqui nós temos o quê? Um exemplo do que acontece quando eu estou resfriando uma substância. Então aqui eu tenho o estado gasoso, gasoso mais líquido, que no caso aqui nós temos a condensação, né, que a gente estudou na aula anterior. Então eu teria aqui ebulição e aqui a condensação, tá? Perceba que a temperatura em que a condensação ocorre é a mesma da ebulição. A única diferença é que ao invés de eu estar aumentando, eu estou reduzindo a temperatura. Então fiquem ligados nessa característica que a temperatura é a mesma, tá? Aqui nós temos o estado líquido, aqui nós temos líquido mais gasoso, a temperatura é a mesma, 0 graus Celsius, e aqui nós temos o estado o quê? Sólido.
Observe que a ideia é a mesma do aquecimento, só que você está fazendo o contrário. E ao invés de a gente trabalhar com ponto de ebulição, a gente pode pensar num ponto em que você vai ter o quê? A condensação. Ao invés de ponto de fusão, a gente pode pensar num ponto de solidificação, onde a temperatura é a mesma. Só que eu tenho que ser sincero, o seguinte, isso aqui está na sua folha de exercício, você vai lembrar desse trecho da aula, só que na prática a gente trabalha muito com o aquecimento. Então a maioria das questões pensa no gráfico a nível de aquecimento e não o contrário. Mas como isso já foi cobrado em vestibulares, a questão do resfriamento, a gente está trazendo para você não ficar perdido. Então, ainda que você tenha não um gráfico de aquecimento, mas de resfriamento, pelo fato da transformação acontecer em temperatura constante, você tem que ficar ligado. Pô, se no aquecimento a fusão e a ebulição são constantes e caracterizam uma substância pura, quando eu estiver reduzindo a temperatura de transformação, né, ela tem que ser também constante. Show de bola? Então, o que vale para o aquecimento também vai valer para o resfriamento, e está aqui um gráfico para poder mostrar para você. E aí a gente está falando, né, de substância pura, de mistura, e muito provavelmente você está acompanhando a aula e está pensando assim, nossa, mas como que ele vai falar de quando é mistura homogênea, mistura heterogênea? Então agora a gente vai apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Eu vou sair da frente para quem quiser tirar um print.